Bom dia, glória a Deus. Aqui estamos mais uma vez, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aqui, quem vos fala é a missionária e pastora Eliene da Mota Dantas, Amélia Rodrigues, bairro Serra, Rua São José, número 80. Amélia Rodrigues, Bahia, Brasil. E aqui na Igreja do Evangélico Quadrangular. Sou a pastora titular e estou fazendo essas ministrações nesse canal precioso com o objetivo de atingir, de chegar às pessoas que ainda não são salvas, as que estão literalmente distantes dos caminhos do Senhor, e aquelas que estão também dentro da igreja e pensam que já está salva e precisa fazer esse conserto, essa aliança. E para todos os meus amados irmãos, pastores, pastoras, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, enfim, toda a área administrativa, toda a área de liderança, hierarquia maior, hierarquia menor, o objetivo é somar no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura a estatura de varão perfeito, né? Como diz ali em Efésios. Eu amo esse texto. Uma das áreas assim que Deus muito me motiva a falar é sobre obras da carne. É sobre como vencer. É sobre observarmos, prestarmos atenção à profundidade desse assunto, de suma importância, porque por causa das obras da carne, a pessoa pode não ir para o céu. Então é muito importante, visto que é uma inimiga que está sempre querendo aflorar e está sempre se revelando, se mostrando em nossa natureza, e que tem trazido problemas sérios para o corpo de Cristo. Problema de divisão, problema de desunião, problema de inimizade. Pessoas já têm perdido a salvação por conta de obra da carne, tanto delas quanto das pessoas, de outras pessoas, ou seja, a natureza das outras pessoas. Tudo isso tem influência sobre nossa vida, nossa convivência, nosso relacionamento, nossa fé. Tudo isso entra, tudo isso afeta, tudo isso traz problema. É no grupo de homens, é na liderança de mulheres, é no ministério de louvor, tocando, cantando, ensinando, adorando, é pregando, é no discipulado, é nas amizades, nas visitações, nos ensaios, nos treinamentos, nas reuniões, nas tarefas dos cooperadoras, do diaconato, na arrumação, da área de patrimônio, em todas as áreas. Incrível é que por causa da carne, juntamente com as influências de demônios, juntamente com o trabalhar de demônios, então todas essas coisas causam danos, e é uma área onde é uma situação onde a gente comprova que verdadeiramente a gente quer ou não aceitar Jesus, ficar firme, continuar sendo salvo. Porque a carne tem gritado muito na natureza humana, dentro e fora da igreja, nas nossas casas, nossas reuniões, nossos passeios, nos casamentos, nos casais, nos relacionamentos, nos filhos com pais, pais com filhos, irmãos, irmãs, avós, sogras, noras, genros, e assim vai. Padrasto, madrasta, assim no trabalho, no serviço, o patrão, o advogado, na fila. Isso tem trazido problemas. E a gente tem que considerar consideravelmente que precisamos levar a sério o que a Bíblia fala sobre as obras da carne.
Paulo não somente aqui no livro de Gálatas, é um dos lugares, é um dos textos, desculpe, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala mais, conta mais, enumera mais as atitudes da obra da carne. Mas outros textos também, do próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai falando também sobre obras da carne. Coríntios também fala sobre obras da carne. Enfim, de maneira assim mais inteligível. Porque toda a Bíblia entra esse assunto de obras da carne, mas não diretamente, não a ponto discriminadamente, a ponto de como o apóstolo Paulo discorreu nas suas cartas, certo? E eu quero compartilhar porque é uma área assim que eu tenho aprendido um pouco mais e gostaria e estou nesse momento trazendo também. A obra da carne é muito desafiadora. É algo que a gente não pode baixar a guarda. É algo que a gente não pode desconsiderar. É uma situação e comportamentos e atitudes que a gente não pode alimentar, ignorar, fingir, deixar para lá, esquecer. Não podemos. É uma coisa real na vida de todo cidadão, todo ser humano, quer crentes ou não. Mas tivemos a graça e a misericórdia de que Deus, cuidadosamente, através do seu doce Espírito Santo, vem nos mostrando as coisas que trazem deformidade, que impedem a gente de se relacionar com Deus e, consequentemente, conosco mesmo e com as pessoas. E isso tem trazido problemas de mau relacionamentos na igreja, muitas brigas, fofocas, inimizades, rejeições, intrigas. Pessoas esfriam na igreja porque não querem ver a cara do outro que está aborrecido, que está aborrecida, porque não procura, não sabe muitas vezes, porque estão escritas, está escrita a lista de muitas coisas que são a obra da carne. Mas, por outro lado, detalhadamente, a gente precisa aprender a discernir na vida da gente. Porque tem vezes que a gente não quer admitir que a gente é ser humano e as obras da carne todo ser humano tem. Agora nós, em Cristo Jesus, por amor a Ele, obediência e fidelidade pelo Espírito Santo, a gente vai trazê-la cativa. A gente vai estar no controle, o Espírito Santo estará no nosso controle para podermos controlarmos a nós, que é o chamado domínio próprio. Então, não é o domínio próprio, não é só eu dizer assim, eu não quero você, minha carne, você não faça isso, que vai acontecer. Não é verdade. Não é simples assim. É complicado. Mas tem solução, tem resposta, direção de Deus. Porque assim, o Espírito Santo fala as coisas conosco, nos mostra, está escrito, fuja da tentação. Mas, como fugir da tentação? Como fugir? Ele diz, fuja da tentação, vigie, ore, vigie e ore. Eu não estou me lembrando a sequência certa. Sei que essas duas palavras ele tem falado também. O que acontece? Você sabe orar? Esse orar aí está falando especificamente na situação de tentações também. E a tentação, ela se expande para todas as áreas. Por isso aí, o Senhor Jesus advertiu quando estava entre nós aqui na terra, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, é maravilhoso saber que o Senhor, Deus, quer nos livrar da tentação. Mas só que tem um trabalhar da nossa parte
em buscar e depender de Deus, para Ele nos ensinar em cada tipo de tentação, porque há tentações que a gente nem percebe que estão ali nos tentando. É a tentação de uma briga, é a tentação de uma provocação, é a tentação de um ciúme, é a tentação de um ódio, é a tentação de uma rivalidade, é a tentação de inveja, é a tentação de mentiras, é a tentação de fofoca, é a tentação de fornicação. São vários tipos, várias situações que as tentações nos tentam. E muitas vezes ela vem camuflada como uma perguntinha inocente, uma ideia inocente, uma sugestão aparentemente inocente, uma conversa, um diálogo aparentemente inocente. Daqui a pouco surge, quando pensa que não, aquela conversa, aquela situação, aquela pergunta, aquela ideia, gera um conflito, uma tentação de inimizade, uma tentação de contenda, uma intenção maligna de envolver todo emaranhado das obras da carne. E aí termina por haver desgastes psicológicos, desgaste espiritual, inimizades, rancor, mágoa, vingança, tristeza, rejeições. Uma coisa nenhum de nós que quisermos ir para o céu, de estarmos dispostos a servir ao Senhor, vai ficar imune, vai ficar sem tratar essa área perigosa. Você não pode considerar só estar preocupado em fazer, em ser, em ter, em querer, e ignorar essa parte que ela é real, visível, e muitas vezes ela se manifesta ocultamente com fingimentos, né? O ser humano é perito em dissimular, sabotar. Isso é real. Se o Espírito Santo não nos convencer, através da palavra, nos convencer de que pecamos, de que alimentando essas obras da carne vai gerar pecados em nós, isso não vai eliminar, isso não vai tirar de que a gente vai estar bem com Deus, porque não vai estar. Se Ele não nos mostrar e a gente não estiver disposto, porque a gente ouve falando sobre a obra da carne. Já sei que eu tenho mesmo, já sei que é da carne mesmo. Uma coisa é você saber que é da carne, tem que saber mesmo. Você não pode ser ignorante a isso. E segundo, que como ela processa e como ela trabalha na sua vida pessoal, individual. Tanto que chega a termos reações que temos aquela obra da carne, como dentro de nós, trabalhando, tecendo, estimulando a obra da carne, supervalorizando a obra da carne. Como é supervalorizar aqui eu estou falando? Supervalorizar é o seguinte: a pessoa já percebeu ou tem aquela reação carnal e ela ignora, ela procura não resolver, ela procura, às vezes não sabe e às vezes não se interessa por saber. Mas eu quero dizer que você, sabendo ou não, se interessando ou não, elas existem, e há uma palavra do Senhor dizendo, advertindo, há uma advertência. Há uma advertência. Mas como se é uma advertência, eu vou ler aqui no livro de Gálatas, que é o texto básico de nossa palavra, de nossa ministração. Porque eu tenho um ministério também de ensino e de orientação para como a gente saber vencer, se sair, reagir, se posicionar, porque muita gente não sabe. Eu mesma não sabia.
venho aprendendo a partir de mim mesma e de vendo como pastora, que já tem algum tempo no ministério, observando, trabalhando, tratando e confrontando, né? Enfrentando, tanto da minha parte, comigo mesmo, como das pessoas, para conosco, para que possamos viver em união, em comunhão, em amor. Preciso tratar a raiz do mal que nos trava para não vivermos o amor. Aí vem muitas razões, muitas desculpas, que a carne gosta muito de desculpa, de se sentir vítima. E isso a gente faz muito, desde criança, adulto, depois que a gente aceita Jesus. E a gente fica iludido, achando que o evangelho é ilusão. Fica narcotizado. Não, o evangelho é poder. Poder é ação, é reação, poder tem movimentação, tem transformação. O evangelho não é estático, embora ele é firme, fundamentado em Cristo, porque Cristo é o evangelho. Então a gente precisa saber, seja a gente de que igreja for, seja a gente de que cultura for, dentro e fora do Brasil, seja a gente de que nível cultural, financeiro, econômico, administrativo, intelectual, social, moral, seja o que for. A gente tem que entender que a gente precisa trabalhar juntamente com o Senhor, buscando ao Senhor, querendo o Senhor, como preguei ontem, até que Cristo seja totalmente formado dentro de nós. Até que Ele seja quem Ele é, do jeito que Ele é, como Ele quer, dentro de você e dentro de mim. Não limitadamente, porque desconhecemos, porque não temos comunhão com Ele, porque as obras da carne têm sido muito sedutoras, muito atraentes. Tem sido muitas vezes nossa amiga para propósitos malignos e perversos que a gente tem. E que a gente não tem coragem de admitir para as pessoas, a gente sabe. Aí coloca a pitada de perversidade, de sagacidade, de malignidade, de malandragem, e utiliza aquelas obras da carne para serem veículos para atingirem nosso alvo de perversidade. Isso acontece muito dentro da igreja. Muito, 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 muito. Depois fazemos a carinha de vítima. De que as pessoas aqui estão fazendo. E de que não estamos tão interessados em ficar firmes. Não, eu não vou para o culto tal, porque tem as pessoas tais que eu não gosto, que eu não me relaciono bem, mas não se importa de querer tratar sobre o assunto. Mas não se interessa de querer ir à fonte do assunto. Não se interessa por buscar socorro do Senhor. E fica nisso. Aqui Gálatas, o apóstolo Paulo, através do Santo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus diagnosticando, fez um diagnóstico, nos diagnosticou sobre nossa vida física, nossa vida da terra, como ela é. As obras da carne, o que elas fazem? Elas causam terror, pânico. Elas destroem famílias, casamentos, casais, namoros, noivados. Destrói casas, móveis. Destrói. Destrói finanças. Destrói ministérios. Tem gente que gruda na obra da carne. Você é minha amiga para fazer atingir os meus alvos. Só que você realmente vai até atingir seus alvos. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor Deus vai cobrar. O Senhor não está aqui para te destruir, mas para lhe instruir, para derrubar sim, destruir sim as fortalezas, como está dito ali. Paulo também diz que é sobre
Paulo nos ensina sobre guerras, sobre tratados de guerra, sobre armas de guerra, sobre as armas do inimigo e sobre as armas de Deus, que elas são poderosas em Deus para a demolição. Mas antes de Paulo falar sobre essas armas, ou seja, de Paulo dizer que são poderosas em Deus para destruir, ele diz uma palavra que eu quero ler como está escrito aqui, 2 Coríntios 10, que diz assim, 3, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Começa aí, falando, né? Ele também vai falar outras coisas que aconteceram na igreja, né? De pessoas que se atreviam a usar de atrevimento as obras da carne. Às vezes a gente é muito atrevida, inconsequente, delinquente. A carne quis aquilo, a natureza da gente quis, a vontade da gente quis, o que a gente quer. Às vezes até uma coisa boa, mas se utiliza das armas da carne, das armadilhas da carne, da obra da carne, da intenção carnal para atingir o alvo, porque sabe que orando Deus vai derrubar. O que Paulo diz, né? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, a gente vai estar na carne, mas a gente não pode militar as obras da carne. Ou seja, a gente não pode alimentar, a gente não pode gostar, a gente não pode ser governado pelas obras da carne, a gente não pode, também não pode emitir opinião sobre as obras da carne, porque não vai mudar, não vai tirar, não vai arrancar, não vai dar força para a gente saber administrar, saber colocar nossa carne na cruz, crucificar nossa carne. Sabe, tem famílias destruídas por causa de obra da carne, vós, gerações. Com isso eu não estou isentando as atitudes dos demônios, não. Mas tem uma legalidade da parte da gente, tem uma falta de vigilância. Não vou dizer a você que é fácil vigiar a nossa carne. Orar não é fácil, que na hora que a carne aflora, se a gente não tiver muito temor e intimidade com o Senhor, a gente não suporta e a gente reage e vai para a vingança. Tem vingança visível, tem vingança instantânea e tem vingança a longo prazo, tem vingança sutil, tem vingança clamufada, tem de maneira de punir alguém, de vingar alguém, de maneira até agradável, com a voz mansa, com um jeitinho de bondade, com um jeitinho de conserto, com um jeitinho carinhoso e articulosamente, malignamente, perversamente. Só perversidade. Porque o ser humano aprendeu a usar das suas armas para seu bel prazer. Por isso, Jesus confronta a gente: se alguém quiser vir após mim. Eu quero Jesus, que lindo, Jesus maravilhoso, nos dá tudo, Ele é todo poderoso. Amém, aleluia. Espera aí, e a sua parte? E a sua naturezinha, hein? Que você que tem que rejeitar ela, crucificar ela por esse verdadeiro evangelho, esse verdadeiro amor, esse verdadeiro Senhor. Não, comigo é assim. Comigo fez, eu sou crente, né? Vai pagar. Comigo falou, fofocou? Não se preocupe. Eu também sei fazer isso. Vou chamar pessoas e também vou falar sobre aquela pessoa. Isso acontece muito nos grupos das igrejas. E não é fácil nós, como nós líderes, na qualidade de líder, como a gente administrar isso na igreja. Tem situações que a gente não vai se meter diretamente, tem situações que tem que haver correção diretamente, às vezes individual, às vezes no geral, e no geral sempre orientando.
a igreja, levando a igreja a temer pela palavra. Então, Paulo aqui em Gálatas diz, a partir do 16, digo, porém, andai em espírito. Ele não está pedindo. E ele também não está dizendo que vai ser fácil. E também aqui ele não está dizendo que é para orar, receba, ande em espírito. Não é pela imposição de mão que vamos andar. É um trabalhar, é um exercitar, é um estar disposta a se submeter ao senhorio de Cristo, que é 1000 vezes, totalmente vezes melhor, porque ele sabe que a natureza decaída, ela é a inimiga nossa, e que traz problemas para a nossa salvação. Então, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos, as paixões da carne, a sedução da carne, o atiçar da carne, o gosto da carne. Porque a carne, olha, porque a carne, presta atenção, sua carne não presta, a minha não presta, porque sua carne, a de nenhum líder presta. Todos nós líderes precisamos tratar sobre isso, que muitos de nós líderes não consideramos, não levamos a sério, ignoramos. E isso tem trazido problema também para nós, como pastores, como profetas, como os líderes, como os apóstolos, como mestres, como evangelistas, como o dom de socorros. Tem trazido problemas para nós, para o nosso relacionamento com nossas ovelhas, com o corpo de Cristo, com outros líderes, com outros ministérios. Não tratamos, ignoramos, queremos porque queremos nos aparecer. E é isso que a carne faz. A carne fica se aparecendo, como se ela fosse a maior delícia do mundo. Ela não é. Ela não é. Ela pode ser quando utilizamos ela com fins malignos. Para fins malignos, que nenhuma obra da carne vai ser benéfica para na área nenhuma do espírito. Afinal de contas, ela é como água, a carne e o espírito é como água e óleo. Água e óleo não se misturam. Cada um tem a sua natureza distinta, porém, a carne pode atrapalhar, pode impedir. Não que ela seja mais importante, mais poderosa do que as armas de Deus. É porque nós demos lugar a ela para ela ser mais importante do que andar em espírito. Porque andar em espírito vai requerer de nós renúncia, perdão. E muitos cristãos não gostam de perdoar. Líderes, pastores, pastoras, missionários, cantores, pregadores, oficiais, diáconos, diaconato, diretores, presidentes de grupos, líderes de grupos. Não gostamos de perdoar. Não gostamos de confrontar essa natureza horrorosa. E aí violamos os preceitos do Senhor. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso não muda. A gente entregou a vida a Jesus, isso aqui é Paulo já dizendo para crente. Porque o crente vai tomar uma consciência, vai saber coisas que os ímpios não sabem ainda. Não é que os ímpios, na carnalidade deles, eles estão ilesos, eles estão diante de Deus inocentes. Em certa parte, sim, até não conhecer Ele, até o tempo da ignorância. Mas Deus vai cobrar. Não disse que no tempo da ignorância Deus não ia cobrar, não, né? Então, Deus é um juiz justo, é um Deus justo, bom.
Então, é importante você entender que todo dia da sua vida é dentro e fora. Você está no culto sentado, que o crente não vem, não tem que vir para a igreja, nem ir para a igreja, para ele assistir culto. Pessoas que vão para a igreja para assistir culto, geralmente são ímpios. E ali assistindo, são atraídos pela presença doçura do Espírito Santo e de Jesus Cristo e de Deus Pai. Mas o crente, é isso que acontece. As obras da carne afunda, afoga, coloca o crente na lama, e ele não quer sair daquela condição de vítima, de doente, de doentio, e de provocador também de doenças espirituais, emocionais também, com suas carnalidades, que crentes vêm para a igreja assistir culto. Fica assistindo. Está cantando, ele está assistindo. Está tocando lá os instrumentos para preparar para o louvor, ele está assistindo. Ele também está assistindo o telhado, ele está assistindo as roupas, ele está assistindo as pessoas, os olhares. E detalhe, ele vai sempre ver aliados da carne, ou seja, obras da carne. Ele sempre vai se interessar para ver o que não deve ver. Não que não exista, no sentido de que ali o ser humano chegou na igreja, ficou imune, está vacinado, está totalmente imobilizado e a obra da carne não funciona. Está tocando, a obra da carne não funciona, não é verdade. Está louvando, fechando os olhinhos. Me desculpe, me perdoe, meu Deus, de ser irônica. Eu não quero debochar de ninguém. É um assunto tão terrível, mas também a gente tem que quebrar o gelo no sentido, não querer tirar o poder da palavra do Senhor. Sendo anarquista, não é isso. Mas entender que tem um lado interessante também, cômico. Então, não é porque você fechou os olhinhos para tocar, eu gosto, né, quando eu estou tocando alguns instrumentos. Eu fico tão envolvida no Senhor que eu estou lá tocando e com os olhos fechados, mas peraí. Isso não significa que eu estou imune. Sim, se eu estiver na sinceridade, buscando o Senhor, na honestidade, vigiando, sim, Ele vai me capacitar a vencer. Mas nem sempre, é disso que eu estou falando, nem sempre, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, não estou dizendo que só comigo acontece que eu fico imune, que eu venço as obras da carne. Há situações difíceis, mas vou lutando, vou na raiz, vou lá para a raiz, vou lá o porquê, vou perguntando a Deus o porquê que eu estou com esse sentimento, qual a finalidade, meu Deus, de eu estar pensando assim, errado. Às vezes não é uma coisa errada, mas ela é ilegal diante do Senhor Jesus. Ela é ilegal diante de situações. Portanto, a gente tem que vigiar, buscando o próprio Espírito Santo para nos ensinar a vigiar, a orar, que ninguém sabe vigiar e orar. Aí é que está, ele diz, olha, vigiar e orar. Amém. Mas você sabe vigiar e orar? Eu não sei, estou aprendendo. Mas estou nesse processo de aprendizado, mas estou botando em prática. Eu me enfrento a mim mesmo, confronto a minha carne, porque ela não pode ser o meu Senhor, a minha Senhora. Ela não é e não vai ser, e não tem sido e não será. Porque eu não quero. Eu quero o senhorio de Cristo. Eu quero o meu Senhor. E eu quero viver para Ele em espírito e verdade. E estou aqui trazendo para você. Trazendo para você essa orientação. Trazendo para você esse despertamento. Trazendo para você essa realidade. Essas revelações que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Para nos servir para nós. E para que possamos ser veículos de edificação, como diz o livro de Efésios, né? Para que edifiquemos uns aos outros nos nossos dons, no nosso ministério. Então eu não vou guardar meu dom. Eu estou desenvolvendo o meu dom para que você também aprenda a desenvolver seu dom. E não fique roubado por causa das obras da sua carne. Porque tem achado sua carne e as obras da sua carne muito lindas, muito preciosas, muito elegantes. Muito formosas, muito atraentes e muito úteis para
as malignidades que a natureza humana, juntamente com demônios, fazem. Os demônios são perversos e a natureza humana também é perversa. E usa de perversidade para bel prazer, tudo que lhe interessar fazer para atingir o alvo egoísta, perverso, que queiramos fazer com a nossa vontade. Ainda somos ousados em dizer assim, Deus me deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, colocou em nós, para a gente usar, que é para a gente escolher, sim, mas escolher o melhor, escolher o real, o real quando eu digo o verdadeiro, a fonte, a base, a verdade, Jesus. Foi para a gente escolher Ele, querer Ele. Só que a gente escolhe escolher a obra da carne e o pecado. É um direito que Ele deu. A gente aqui não está usando bem. Tanto que Ele ainda diz também, na palavra do Velho Testamento, diz, no Antigo Testamento, diz, escolhei, pois, a bênção e a maldição. Né? Está diante da bênção e a maldição, a vida e a morte. Ainda dá o conselho, escolhais, pois, a vida para que vivais. Ele amorosamente faz isso. Quem? O Espírito Santo, Jesus, Deus. Amém? Então, vou continuar a leitura. Porque a carne, é o 17, que eu comecei e não terminei. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que façais o que quereis. Está vendo? O que quereis. Ou seja, quando Jesus vem morar na nossa vida, Ele vem nos dar a liberdade, não a libertinagem. Que as pessoas acham que liberdade é fazer tudo o que quer, do jeito que quer e que não vai ter problema nenhum, porque foi eu que escolhi. Eu escolhi, Deus tem o direito. Claro que eu estou falando da maneira errada, está se usando sua liberdade, que toda liberdade tem limite. Toda liberdade, ela é liberdade, sim, ela tem limite. Ela é condicionada, ela tem um limite. Quem não tem liberdade quem não tem liberdade de fazer seu trabalho, de agir, é Deus. Ele não tem limite, Ele é eterno, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus. Ele é Senhor, Ele é Jesus, Ele é o Espírito Santo. Ele faz como Ele quer, o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer. Ele não quer, Ele não vai fazer. Ele não viola a natureza dele, eu não quero, mas eu não. Ele deu o livre-arbítrio, que é a vontade permissiva. Não é a vontade intencional, a vontade permissiva. E a gente escolhe a vontade intencional, real, e a vontade permissiva. E o ser humano vive na terra na vontade permissiva de Deus. E quando Deus quer, Deus está no controle de todas as coisas. Certo? Então a carne se opõe um ao outro para que façais o que quereis. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, aqui já é Paulo dizendo que a carne e o Espírito lutam, mas o Espírito ele não é inimigo de Deus. Ele é Deus e Ele colocou em nós o Espírito, nós somos Espírito, nós somos a nossa feitura é Espírito, temos uma alma, moramos em corpo. Então, Espírito. O Espírito tem que estar alimentado pelo Espírito Santo de tal maneira que a gente tenha força para dizer, para essa capacidade que Ele deu do livre-arbítrio, de dizer, não quero essas coisas, porque não fazem parte da salvação. Não é o pacote da salvação, por quê? Se fosse, não ia ter essa contenda de estar um querer fazer e o outro não deixar. Porque isso aconteceu por causa do pecado. Então, mas agora não adianta chorar o leite derramado lá no Éden. Meu Deus, me perdoe se eu estou falando alguma coisa que afronta Deus falando desse jeito. Me perdoe, meu Deus. Eu tenho assim um certo temor de falar certas coisas para não estar mexendo
na autoridade de Deus, nas orientações, no que Ele fala. Então, assim, procuro ter temor, não sou tão temente, não, mas vou vencendo as obras da carne para aprender, como Jesus aprendeu a obediência. Não somente a ser obediente em algumas coisas, ele aprendeu a obediência, conquistou a obediência, ou seja, nele não existe desobediência. Não tem parte nenhuma na vida dele que houve desobediência, nem ele conquistou metade da obediência. Ele é um Deus, um Senhor, um Salvador obediente. A obediência é natural dele. Ele obedece naturalmente. É a vida dele, é a essência dele. Obediência. Já nós, ele conquistou como filho, porque era filho, mas ele como Deus ele é. Mas ele, como filho, conquistou esse direito. Eu acho muito lindo. Eu amo ele, que ele é tremendamente, maravilhosamente Deus. O 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Agora vamos para a narrativa das obras da carne. Eu vou deixar para nós continuarmos em outra mensagem, em outra ministração, para que possamos aproveitar. Eu quero assim convidar você que tem sido abençoado com esse canal, com as minhas ministrações, com as ministrações do nosso Deus, que tem sido de bênção, de crescimento, de curas, de libertações, de posicionamento, de aprendizado, de colocar em prática. Isso aqui não são teorias, isso aqui não são invenções, aqui são direções, aprendizados que tenho aprendido com o Espírito Santo e com muitos homens e mulheres de Deus que fazem parte, têm ajudado eu ser e chegar aonde tenho chegado e chegar totalmente onde Deus quer que eu chegue, e que não somente chegue, mas que leve você também para esse propósito que Ele tem para a sua vida. Esse faz parte da minha vida, levar você a saber a vontade de Deus, levar você a vencer, levar você a se posicionar, a entender com sabedoria e inteligência sobrenatural, para você compreender e ser e fazer o que Deus lhe manda, tá certo? Então, você que gosta desse canal, você que tem sido abençoado, olha, a bênção não é para ficar para você, para criar limo, não. A bênção é para ser bênção. E como que eu provo que sou bem, que é bênção para a minha vida? Compartilhe, chame pessoas para assistir com você, mande para o seu vizinho. Esse canal não é canal somente para crentes, canal objetivo. Eu estou tratando essa área também com o objetivo de você que nunca ouviu, você que não gosta de crente, você que não entende o que é ser salvo, você que não entende como que precisa de ser salvo, trazendo esses assuntos que servem para crentes e descrentes. O descrente, você que ainda não é salvo, você compreender que essa natureza está em você, você tem essa natureza, e que você precisa do Salvador, da salvação, de fazer uma aliança com tudo que Jesus é, e foi, e fez por mim e por você, morrendo na cruz, pegando tudo isso de ruim que a gente é, e cravando na cruz, ressuscitando, derramando seu sangue, rasgando sua carne foi rasgada a ponto de morrer, para nos dar vida, para ser um sacrifício vivo e eterno, e ser o único autor da salvação, porque Ele fez o ser humano para Ele ser o autor, o único. E Ele está, através da sua palavra, divulgando isso. Mas a palavra fechada, ela não sai sozinha e vai aos perdidos. É necessário uma boca, uma voz, um porta-voz, alguém responsável, né? Para ir fazer esse trabalho. Ide. Amém? Então, conto com você. Já tenho contado com você, você já tem sido
Muitos que já têm assistido têm sido de bênção, estão trabalhando comigo, me ajudando, cooperando comigo para que outras vidas sejam abençoadas. Mande para o seu vizinho que não é crente, mande para aquele que está ali perseguindo, mande para o seu funcionário, mande para o seu membro, mande para o seu amigos, parentes, pessoas que não são cristãs. Tem vezes que quem não é crente não vai entender. Quem vai entender que essa palavra, essa linguagem vai chegar até ele, que esse é o objetivo, é dele saber as coisas que passam na vida dele e que ele precisa se voltar entregando a vida de Jesus, que ninguém vence o pecado se não for pela cruz de Cristo, se não for por Jesus Cristo. E quando fala da cruz de Cristo, tem pessoas que usam o desenho de uma cruz, achando que aquela cruz é a cruz que vai dar ele, que aquele talismã vai fazer ele mudar. Não vai não, viu? A pessoa pode até usar dizendo, olha, foi o ato de ser crucificado que meu Senhor crucificou, foi crucificado por mim. Mas não está naquele desenho, pode ser de ouro, de prata, de madeira, pode ser do que for. Não está ali, não é ali, não é esse sentido. Ele foi na cruz que foi dada a ele naquele dia. Amém? Porque tem muito crente que fica confundindo, achando que ali é a maneira de dizer que Jesus... Não. É lembrar. Mas entender que ele não está nem ali, nem naquela que ele foi. Ele ressuscitou para garantir nossa salvação. Amém? Então, dê o seu joinha, compartilhe, mande seus pedidos de oração e eu continuo orando. E junto comigo você vai orar também. E tenho clamado, orado, jejuado, buscado o Senhor para te abençoar. Para me abençoar e para te abençoar. Para ser útil para mim, o que ensino para os outros tem que vir de mim. Nascer em mim, eu sei o exemplo, para eu dar exemplo. Eu não estou trazendo teorias, não. Somente. Tem que ter teorias, né? Não estou somente presa em teorias, mas na prática das teorias. A teoria é a palavra de Deus, com seu entendimento. Então, passe para outra pessoa, mande aquela pessoa, aperte o seu sino de notificação. Você que assiste, gosta, dá o seu joinha, mas não apertou o sino das notificações, falando, dizendo que eu quero todas as ministrações, tem muitas, para você compartilhar, para você crescer, para você não estar aí perdendo o seu tempo, para você não estar aí deprimido, mas buscando. Conto com você, conto também com suas orações, ore por mim, ore pelo meu ministério. Preciso muito, e oro pelo seu, sempre oro pelo seu, mas eu estou lhe pedindo que também junto comigo ore. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Conto com você nessa grande caminhada de ganharmos e edificarmos o corpo de Cristo. Amém? Até mais em nome de Jesus. Deus abençoe.